O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 84. Viagem por vales sagrados. Pulastya disse: então, ó grande rei, deve-se ir para o excelente Tirtha de Dharma, onde o ilustre Deus da Justiça praticou austeridades muito meritórias. E é por isso que ele fez do local um Tirtha sagrado e tornou-o célebre por seu próprio nome. Banhando-se lá, ó rei, um homem virtuoso com a alma concentrada certamente santifica sua família até a 7ª geração. Deve-se ir então, ó rei, ao excelente Jnanapavana. Permanecendo lá, uma pessoa obtém mérito do sacrifício Agnishtoma e vai para a região dos Munis. Então, ó monarca, um homem deve se dirigir ao Saugandikavana. Lá moram os celestiais com Brahma encabeçando-os, rishis dotados de riqueza de ascetismo, os Siddhas, os Charanas, os Gandharvas, os Kinnaras e as serpentes. Logo que alguém entra naquelas florestas, ele é purificado de todos os seus pecados. Então, ó rei, deve-se ir até a deusa sagrada Sarasvati, conhecida lá como a deusa Plaksha, aquela melhor das correntes e principal dos rios. Lá uma pessoa deve se banhar na água emanada de um formigueiro. Banhando-se lá e cultuando os pitris e os deuses, uma pessoa obtém mérito do sacrifício de cavalo. Lá existe um Tirtha raro chamado Isanadyushita, localizado do formigueiro à distância de 6 arremessos de um pau pesado. Como visto nos Puranas, ó tigre entre homens, banhando-se lá um homem obtém mérito da doação de 1000 vacas Kapila e do sacrifício de cavalo. Viajando em seguida, ó principal dos homens, para Sugandha, e Satakumbha e Panchayaksha, um homem vem a ser adorado no céu. Dirigindo-se para outro Tirtha lá chamado Trisulakata, uma pessoa deve se banhar e se pôr a adorar os pitris e os deuses. Fazendo assim, sem dúvida, ela alcança, depois da morte, a posição de Ganapatya. Deve-se ir em seguida, ó rei, para o local excelente da deusa célebre nos 3 mundos pelo nome de Sakamvari. Lá, pelo espaço de 1000 anos celestes, ela de votos excelentes, mês após mês, subsistiu de ervas, ó rei de homens. E atraídos por sua reverência pela deusa, muitos rishis com riqueza de ascetismo foram lá, ó Bharata, e foram regalados por ela com ervas. E é por isso que eles concederam a ela o nome de Sakamvari. Ó Bharata, o homem que chega a Sakamvari, com atenção absorta e levando o modo de vida Brahmacharya, e passa 3 noites lá em pureza e subsistindo só de ervas, obtém, pela vontade da deusa, o mérito daquele que vive de ervas por 12 anos. Então deve-se ir para o Tirtha chamado Suvarna, famoso nos 3 mundos. Lá antigamente Vishnu prestou suas adorações a Rudra, por sua graça, e obteve também muitas bênçãos de aquisição difícil até para os deuses. E, ó Bharata, o destruidor de Tripura disse satisfeito: ó Krishna, tu serás, sem dúvida, muito amado no mundo e o mais importante de todos no universo. Dirigindo-se para lá, ó rei, e cultuando o Deus que tem o touro como símbolo, uma pessoa obtém mérito do sacrifício de cavalo, como também a posição de Ganapatya. Deve-se ir em seguida ao Tirtha de Dhumavati. Jejuando lá por 3 noites alguém realiza, sem dúvida, todos os desejos nutridos por ele. Na metade sul daquele local da deusa, há, ó rei, um Tirtha chamado Ratavarta. Deve-se, ó virtuoso, subir aquele local, com coração devotado, e tendo sentido sob controle. Por isso, pela graça de Mahadeva, alcança-se um estado elevado. Depois de andar ao redor do lugar, deve-se, ó touro da linhagem Bharata, ir ao Tirtha chamado Dara, o qual, alto de grande sabedoria, purifica de todos os pecados. Banhando-se lá, ó tigre entre homens, um homem fica livre de toda a tristeza. Deve-se então ir, ó virtuoso, depois de reverenciar a grande montanha Himavati, para a fonte do Ganges, que é, sem dúvida, como o portão do céu. Lá uma pessoa deve, com a alma concentrada, se banhar no Tirtha chamado Koti.
Por isso ela obtém mérito do sacrifício Pundárika, e resgata sua família. Residindo lá alguém obtém mérito da doação de 1000 vacas. Por oferecer devidamente oblações de água aos deuses e aos pitris em Saptaganga, Triganga e Sakravarta, que estão todos lá, ele vem a ser adorado nas regiões dos virtuosos. Banhando-se em seguida em Kanakala, e jejuando lá por 3 noites, pessoa colhe o mérito do sacrifício de cavalo e vai para o céu. Então, ó Senhor de homens, o peregrino deve se dirigir para Kapilavatta. Jejuando por lá ele obtém mérito da doação de 1000 vacas. Ó rei, há tirta do ilustre Kapila, rei dos Nagas, que é famoso, ó tu melhor dos Kurus, em todos os mundos. Banhando-se lá no Nagatirta alguém obtém, ó rei, o mérito da doação de 1000 vacas Kapila. Deve-se ir em seguida ao Tirta excelente de Santano, chamado Lalitika. Banhando-se lá, ó rei, uma pessoa nunca cai em infortúnio após a morte. O homem que se banha na confluência do Ganges e do Yamuna obtém mérito de 10 sacrifícios de cavalo, e também resgata sua família. Deve-se em seguida, ó rei, ir para Suganda, célebre no mundo. Por isso, purificado de todo pecado, ele vem a ser adorado na residência de Brahma. Então, ó Senhor de homens, o peregrino deve se dirigir para Rudravarta. Banhando-se lá uma pessoa ascende para o céu. Banhando-se na confluência do Ganges e do Sarasvati uma pessoa obtém mérito do sacrifício de cavalo e também ascende para o céu. Indo em seguida para Bhadrakarnesvara e cultuando os deuses devidamente, alguém, sem cair em angústia, se torna adorado no céu. Então, ó Senhor de homens, o peregrino deve ir para o Tirta chamado Kuvijanraka. Por isso ele obtém mérito da doação de 1000 vacas, e o céu também. Então, ó rei, o peregrino deve ir ao Arundativata. Seguindo para lá com a alma concentrada e praticando os votos Brahmacharya, alguém que se banha em Samudraka e jejuar por 3 noites obtém mérito do sacrifício de cavalo e da doação de 1000 vacas, e também resgata sua linhagem. Deve-se ir em seguida para Brahmavarta, com a alma concentrada e praticando os votos Brahmacharya. Por meio disso alguém obtém mérito do sacrifício de cavalo e vai para a região de Soma. O homem que vai para o Yamuna Prabhava, a fonte do Yamuna e se banha lá, obtém mérito do sacrifício de cavalo e é adorado no céu. Chegando a Darvisankramana, aquele Tirta que é adorado nos 3 mundos, uma pessoa obtém mérito do sacrifício de cavalo e vai para o céu. Dirigindo-se em seguida para Sindhu Prabhava a fonte do Indo, que é adorada por Siddhas e Gandharvas, e ficando lá por 5 noites, uma pessoa obtém mérito da doação de ouro em abundância. Indo em seguida ao Tirta inacessível chamado Vedi uma pessoa obtém mérito do sacrifício de cavalo e ascende para o céu. Então, ó Bharata, deve-se ir para Rishikula e Vasista. Por visitarem o último todas as classes alcançam a condição de Brahmane. Indo para Rishikula e se banhando lá, e vivendo de ervas por 1 mês, e cultuando os deuses e pitris alguém é purificado de todos os seus pecados e alcança a região dos rishis. Indo em seguida para Brigutunga uma pessoa adquire o mérito do sacrifício de cavalo. Dirigindo-se então para Vipramoksha alguém fica livre de todo pecado. Indo então ao Tirta de Kritika e Maga uma pessoa, ó Bharata, obtém mérito superior ao dos sacrifícios Agnishtoma e Atirata. O homem que, indo ao Tirta excelente chamado Vidya, se banha lá à noite, obtém competência em todo tipo de conhecimento. Deve-se em seguida residir por 1 noite em Masrama capaz de destruir todos os pecados, fazendo uma única refeição. Por meio disso uma pessoa alcança muitas regiões auspiciosas, e resgata 10 gerações anteriores e 10 gerações posteriores de sua família. Por residir em seguida por 1 mês em Malaya e jejuar lá por 3 noites a alma de uma pessoa é purificada de todos os pecados e ela adquire o mérito da doação de ouro em abundância. Indo em seguida para Vetásika adorado pelo avô obtém-se um mérito do sacrifício de cavalo e a posição de Usanas. Indo em seguida ao Tirta chamado Sundarika, adorado pelos Siddhas, alguém obtém beleza corporal como testemunhado pelos antigos.
Indo em seguida para Brahmani com sentidos subjugados e cumprindo o voto Brahmacharya, uma pessoa ascende à região de Brahma em um carro da cor do lótus. Deve-se ir em seguida para o sagrado Naimisha, adorado pelos Siddhas. Lá Brahma sempre mora com os deuses. Só por pretender ir para Naimisha metade dos pecados de uma pessoa são destruídos, e por entrar nele ela é purificada de todos os seus pecados. O peregrino de sentidos subjugados deve ficar em Naimisha por um mês, pois, ó Bharata, todos os tirtas da terra estão em Naimisha. Banhando-se lá, com sentidos controlados e alimentação regulada, alguém obtém, ó Bharata, o mérito sacrifício de vaca, e também santifica, ó o melhor dos Bharatas, sua família por 7 gerações para cima e para baixo. Aquele que renuncia à sua vida em Naimisha por jejuar desfruta de felicidade nas regiões celestiais. Essa é a opinião dos sábios. Ó o principal dos reis, Naimisha é sempre sagrado e santo. Indo em seguida para Gangodibeda e jejuando lá por 3 noites, um homem obtém mérito do sacrifício Vajapeya, e se torna semelhante ao próprio Brahma. Viajando para o Sarasvati deve-se oferecer oblações para os deuses e os pitris. Por meio disso alguém certamente desfruta de felicidade nas regiões chamadas Sarasvata. Então deve-se ir para Vauda, com a alma subjugada e cumprindo o voto Brahmacharya. Residindo lá por uma noite, uma pessoa se torna adorada no céu, e obtém também, ó Kaurava, o mérito do sacrifício Devasatra. Então deve-se ir para o santo Kshiravati, frequentado por homens santos. Por cultuar os deuses e os pitris lá alguém obtém mérito do sacrifício Vajapeya. Indo em seguida para Vimalasoka, com a alma subjugada e cumprindo o voto Brahmacharya, e residindo lá por uma noite, uma pessoa é adorada no céu. Deve-se ir em seguida ao excelente Gopatra no Sarayu, de onde Rama, ó o rei, com todos os seus servidores e animais, renunciando ao seu corpo, ascendeu para o céu por causa da eficácia do Tirtha somente. Banhando-se naquele Tirtha, ó Bharata, a alma de alguém, pela graça de Rama, e em virtude das suas próprias ações, é purificada de todos os pecados, e ele vem a ser adorado no céu, ó Bharata. Indo em seguida, ó o filho da tribo Kuru, ao Rama Tirtha sobre o Gomati, e se banhando lá, uma pessoa obtém mérito do sacrifício de cavalo, e santifica também a própria família. Lá, ó o touro da linhagem Bharata, existe outro Tirtha chamado Satasasrika. Banhando-se lá, com sentidos controlados e dieta regulada, uma pessoa colhe, ó o touro da raça Bharata, o mérito da doação de 1000 vacas. Então deve-se, ó o rei, ir ao Tirtha inigualável chamado Bhatristana. Por isso uma pessoa obtém mérito do sacrifício de cavalo. Banhando-se em seguida no Tirtha chamado Koti, e cultuando Kartikeya, um homem colhe, ó o rei, o mérito da doação de 1000 vacas, e obtém grande energia. Seguindo então para Varanasi, e cultuando o deus que tem o touro como símbolo, depois de um banho no Kapilarada, uma pessoa obtém mérito do sacrifício Rajasuya. Dirigindo-se então, ó o perpetuador da linhagem Kuru, ao Tirtha chamado Avimukta, e contemplando lá o deus dos deuses, o peregrino, somente por essa visão, é imediatamente purificado até do pecado de matar um Brahmane. Por renunciar à própria vida, lá uma pessoa alcança a libertação. Chegando em seguida, ó o rei, ao Tirtha excelente chamado Markandeya, célebre pelo mundo e situado na confluência do Ganges, uma pessoa obtém mérito de sacrifício Agnishtoma, e resgata sua família. Permanecendo em seguida em Gaya, com sentidos subjugados e cumprindo o voto Brahmacharya, alguém obtém mérito do sacrifício de cavalo e também resgata sua família. Lá naquele Tirtha está o Akshayavata, famoso nos 3 mundos. O que quer que seja oferecido lá para os pitris é citado como se tornando inesgotável. Banhando-se lá no Manadim, e oferecendo oblações aos deuses e aos pitris, um homem alcança regiões eternas, e também resgata sua família. Indo então para Brahmasara, que é adornado pelos bosques de Dharma, e passando uma noite lá, um homem alcança a região de Brahma. Naquele lago, Brahma ergueu um pilar sacrificial.
Por caminhar ao redor daquele pilar uma pessoa adquire o mérito do sacrifício Vajapaya. Deve-se ir em seguida, ó monarca poderoso, para Dhenuka célebre no mundo. Ficando lá por um e doando gergelim e vacas, a alma de uma pessoa sendo purificada de todo pecado, ela ascende sem dúvida para a região de Soma. Lá, ó rei, nas montanhas, a vaca chamada Kapila costumava passear com seu bezerro. Há pouca dúvida disso, ó Bharata, as marcas do casco daquela vaca e seu bezerro são vistas lá até hoje. Por se banhar naquelas marcas de casco, ó o principal dos monarcas, qualquer pecado no qual um homem possa ter incorrido, ó Bharata, é purificado. Então deve-se ir para Gridravata, o local consagrado ao deus portador do tridente. Aproximando-se do deus que tem o touro como símbolo, uma pessoa deve se esfregar com cinzas. Se for um Brahmane, ele obtém mérito de cumprir o voto de 12 anos, e se for pertencente a alguma das outras classes, ele fica livre de todos os pecados. Deve-se ir em seguida para as montanhas Udyanta, que ressoa com notas melodiosas. Lá, ó touro da raça Bharata, ainda é vista a pegada de Savitri. O Brahmane de votos rígidos que diz suas orações da manhã, do meio-dia e lá obtém mérito de realizar esse serviço por 12 anos. Lá, ó touro da raça Bharata, está o famoso Yonidvara. Dirigindo-se para lá, uma pessoa vem a ser dispensada da dor do renascimento. A pessoa que fica em Gaia durante as quinzenas escura e clara sem dúvida santifica, ó rei, a própria família até a 7ª geração ascendente e descendente. Deve-se desejar muitos filhos para que pelo menos um deles possa ir para Gaia, ou celebrar o sacrifício de cavalo, ou oferecer um touro Nila. Então, ó rei, o peregrino deve ir para Palgu. Por isso ele obtém mérito do sacrifício de cavalo e alcança grande êxito. Ó rei, deve-se ir então, com a alma subjugada, para Dharmaprista. Lá, ó o principal dos guerreiros, Dharma sempre mora. Bebendo água de um poço que se encontra lá, e purificando a si mesmo por meio de um banho, aquele que oferece oblações aos deuses e aos pitris é purificado de todos os seus pecados e ascende para o céu. Lá naquele Tirtha se encontra o eremitério do grande Rishi Matanga de alma sob total controle. Por entrar naquele belo retiro, capaz de aliviar a fadiga e a tristeza, alguém ganha um mérito do sacrifício Gavayana, e por tocar a imagem de Dharma que está lá obtém-se o fruto do sacrifício de cavalo. Deve-se ir em seguida, ó rei, ao Tirtha excelente chamado Brahmastana. Aproximando-se de Brahma, aquele touro entre os seres masculinos, que se encontra lá, uma pessoa adquire, ó monarca poderoso, o mérito dos sacrifícios Rajasuya e de cavalo. O peregrino deve então ir para Rajasuya, ó rei de homens. Banhando-se lá ele vive no céu tão felizmente quanto o Rishi Kakshayan. Depois de se purificar, uma pessoa deve compartilhar lá das oferendas feitas diariamente para Yashini. Por meio disso ela fica livre até do pecado de matar um Brahmane, pela graça da Yashini. Seguindo então para Maninaga, uma pessoa obtém mérito da doação de 1000 vacas. Ó Bharata, aquele que come qualquer coisa relacionada ao Tirtha de Maninaga, se mordido por uma cobra venenosa, não sucumbe ao veneno. Residindo lá por uma noite, alguém é purificado de seus pecados. Então deve-se ir para a floresta favorita do Brahmarshi Gautama. Lá, por se banhar no lago de Alha, uma pessoa alcança um estado elevado. Contemplando em seguida a imagem de Sri, ela adquire grande prosperidade. Lá naquele Tirtha há um poço célebre nos 3 mundos. Banhando-se nele alguém obtém mérito do sacrifício de cavalo. Lá também existe um poço sagrado para o Rishi real Janaka, que é adorado pelos deuses. Banhando-se no poço uma pessoa ascende à região de Vishnu. Então deve-se ir para Vinasana, que destrói todo pecado. Por uma estada lá alguém obtém mérito do sacrifício Vajapaya, e vai também para a região de Soma. Indo em seguida para Gandaki, que é produzido pelas águas de todos os Tirthas, uma pessoa adquire o mérito do sacrifício Vajapaya, e ascende também para a região solar.
Indo em seguida para avisá-la, aquele rio célebre nos 3 mundos, alguém obtém mérito do sacrifício Agnishtoma e ascende também para o céu. Dirigindo-se então, ó virtuoso, para a sede arborizada de ascetas que é chamada de Advanga, obtém-se, sem dúvida, grande felicidade entre os guiacas. Indo então para o rio Campana, visitado pelos Siddhas, alguém obtém mérito do sacrifício Pundarika, e ascende também para o céu. Chegando então, ó Senhor da Terra, a corrente chamada Mahesvari, uma pessoa obtém mérito do sacrifício de cavalo e também resgata a própria família. Dirigindo-se em seguida para o tanque dos celestiais, uma pessoa ganha imunidade de infortúnio, e também o mérito do sacrifício de cavalo. Deve-se ir em seguida para Somapada, com a alma subjugada e levando o modo de vida Brahmacharya. Banhando-se em Mahesvarapada, que se encontra lá, alguém colhe o mérito do sacrifício de cavalo. Lá naquele Tirtha, ó touro da raça Bharata, é bem sabido que 10 milhões de Tirthas existem juntos. Um Asuramal na forma de uma tartaruga, ó o principal dos monarcas, estava levando-o embora quando o poderoso Vishnu recuperou dele. Lá naquele Tirtha uma pessoa deve realizar suas abluções, pois por isso ela adquire o mérito do sacrifício Pundarika e ascende também para a região de Vishnu. Então, ó o melhor dos reis, deve-se ir para o lugar de Narayana, onde, ó o Bharata, Narayana está sempre presente e mora eternamente. Lá os deuses com Brahma encabeçando-os, rishis dotados de riqueza de ascetismo, os adityas, os vasos, e os rudras, todos adoram Janardana naquele Tirtha, e Vishnu de façanhas extraordinárias se tornou conhecido como Salagrama. Aproximando-se do eterno Vishnu, aquele Senhor dos 3 mundos, aquele concessor de bênçãos, alguém obtém mérito do sacrifício de cavalo, e vai para a região de Vishnu. Lá naquele local, ó virtuoso, existe um poço capaz de destruir todos os pecados. Os 4 mares estão sempre presentes naquele poço. Aquele que se banhar nele, ó rei, terá imunidade de infortúnio. Contemplando a imagem de Mahadeva, doador de benefícios, eterno e feroz que está lá, uma pessoa brilha, ó rei, como a lua saída das nuvens. Banhando-se então em Jatismara, com mente pura e sentidos subjugados, alguém obtém, sem dúvida, as recordações de sua vida anterior. Indo então para Mahesvarapura, e cultuando o Deus que tem o touro como símbolo, enquanto jejua, uma pessoa obtém, sem dúvida, a realização de todos os seus desejos. Dirigindo-se então para Vamana, que destrói todo pecado, e contemplando o Deus Hari, uma pessoa obtém isenção de toda desgraça. Deve-se ir em seguida ao retiro de Kusika, que é capaz de remover todo o pecado. Dirigindo-se então ao rio Kausika, que purifica até de grandes pecados, uma pessoa deve se banhar nele. Por meio disso ela obtém mérito do sacrifício Rajasuya. Deve-se em seguida, ó o principal dos reis, ir para as florestas excelentes de Champaka. Por passar lá adquire-se um mérito da doação de 1000 vacas. Chegando em seguida a Gestila, aquele Tirtha de valor raro, e passando lá alguém colhe o fruto da doação de 1000 vacas. Contemplando lá a imagem de Visvesvara de grande esplendor, com sua consorte a deusa, uma pessoa alcança, ó touro entre homens, a região de Mitra Varuna. Por jejuar lá por 3 noites um homem obtém mérito do sacrifício Agnishtoma. Por visitar Kanya Samvedya, com sentidos reprimidos e alimentação regulada uma pessoa alcança, ó touro entre homens, a região de Mano, o Senhor da Criação. Rishis devotos rígidos dizem que aquele que doa arroz ou faz algum presente no Tirtha chamado Kanya torna aquele presente eterno. Chegando em seguida a Nishira célebre nos 3 mundos, uma pessoa obtém mérito do sacrifício de cavalo e vai para a região de Vishnu. Ó rei, aquele que faz doações na confluência do Nishira ascende à região abençoada de Brahma. Lá naquele Tirtha é o retiro de Vasishta, que é conhecido pelos 3 mundos. Banhando-se lá alguém obtém mérito do sacrifício Vajapaya.
Indo em seguida para Devakuta, que é frequentado por rishis celestes, uma pessoa adquire o mérito do sacrifício de cavalo, e também resgata sua família. Então deve-se, ó rei, ir ao lago do Muni Kausika, onde o filho de Kusika, Visvamitra, alcançou grande êxito. Banhando-se lá, uma pessoa adquire o mérito do sacrifício Vajapaya. Lá, ó herói, em Kausika, deve-se residir por um mês, ó touro da raça Bharata. Residindo lá por um mês, uma pessoa colhe o mérito do sacrifício de cavalo. Aquele que reside no melhor dos tirtas, chamado Maharada, desfruta de imunidade de infortúnio, e também obtém mérito da doação de ouro em abundância. Vendo em seguida Kartikeya, que mora em Virasrama, um homem certamente colhe o fruto do sacrifício de cavalo. Seguindo então para Agnidara, famoso nos 3 mundos, e contemplando lá depois de um banho o eterno Vishnu, doador de benefícios, aquele deus dos deuses, alguém obtém mérito do sacrifício Agnishtoma. Indo em seguida para o tanque do avô, perto dos picos das montanhas cobertos pela neve, e banhando-se nele, um homem obtém mérito do sacrifício Agnishtoma. Derramando-se do tanque do avô àquele rio que santifica o mundo, célebre nos 3 mundos, chamado Kumaradhara. Banhando-se lá, uma pessoa se considera como tendo todos os seus propósitos realizados. Jejuando naquele tirta por 3 dias, alguém é purificado até do pecado de matar um Brahmane. O peregrino deve em seguida, ó virtuoso, ir ao cume da grande deusa Gauri, famosa nos 3 mundos. Subindo nele, ó o melhor dos homens, se deve se aproximar de Stanakunda. Por tocar as águas de Stanakunda, uma pessoa obtém mérito do sacrifício Vajapaya. Banhando-se naquele tirta e cultuando os deuses e pitris, obtém-se um mérito do sacrifício de cavalo, e também ascende-se à região de Indra. Chegando em seguida ao poço de Tanharuna, que é frequentado pelos deuses, uma pessoa adquire, ó o Senhor de homens, o mérito que se atribui ao sacrifício humano. Banhando-se em seguida na confluência do Kirtika com o Kausika e o Aruna, e jejuando lá por 3 noites, um homem de erudição é purificado de todos os seus pecados. Indo em seguida ao tirta chamado Urvasi, e então a Somasrama, um homem sábio, por se banhar em seguida em Kumbhakarnasrama, vem a ser adorado no mundo. Os antigos sabiam que por tocar as águas de Kokamuka, com votos constantes e levando o modo de vida Brahmacharya, a memória da vida passada de uma pessoa é restaurada. Chegando em seguida com velocidade ao rio chamado Nanda, um regenerado fica livre de todos os seus pecados e ascende com a alma sob controle para a região de Indra. Indo em seguida para a ilha chamada Rishaba, que é destrutiva de Gros, e se banhando no Sarasvati, um indivíduo resplandece no céu. Dirigindo-se em seguida para o tirta chamado Aldalaka, frequentado por Munis, e se banhando lá, alguém é purificado de todos os seus pecados. Dirigindo-se em seguida para o tirta sagrado chamado Dharma, que é visitado por Brahmarshis, uma pessoa adquire o mérito do sacrifício Vajapaya e se torna respeitada no céu. Indo em seguida para Champa e se banhando no Bhagirati, aquele que permanece em Bandaparna adquire o mérito da doação de 1000 vacas. Então deve-se ir ao sagrado Lalitika, que é agraciado pela presença dos virtuosos. Por isso alguém adquire o mérito do sacrifício Rajasuya e é respeitado no céu.